Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele local que a gente fala de experiência do cliente. E hoje participação super especial aqui do Kleber Soares, que é do maior ecossistema de saúde e bem-estar do Brasil, com várias marcas dentro do Grupo Salos. Muito obrigado pela presença, viu, Kleber? Obrigado você pelo convite. É um prazer participar aqui do seu podcast, que é um assunto muito relevante, que é sobre o cliente, né? Então, a gente, como empresa de saúde, a gente vai poder compartilhar muita coisa. Muito legal, obrigado aí pela presença. Inclusive, estou na casa do Kleber, gravando aqui no estúdio podcast que eles têm, Alphaville, recomendo para todo mundo. E Kleber, conta rapidamente, né, para quem está escutando a gente, um pouquinho só do grupo, só para contextualizar e ver o tanto que é desafiador, né, você lidar com o cliente em vários segmentos diferentes, apesar de estar tudo ligado à saúde e bem-estar, né? Exatamente. Eu acho que a grande diferença é que o nosso negócio é saúde, é serviço de ponta a ponta, né? Não tem uma experiência com um produto, que eu acho que é muito comum aí no varejo, né? Se a gente for falar das principais lojas aí. Mas o Grupo Salos, ele nasceu por meio da Sorridentes, né? A Sorridentes é uma marca, uma franquia que foi fundada pela doutora Carla em 1995, 2006 a gente terminou a formatação e nós fomos para o primeiro congresso de odontologia mostrar um modelo extremamente inovador. Então eu falo que a Sorridentes ela quebrou o paradigma da experiência do cliente em relação à odontologia, que era algo bastante peculiar, né? Então, se você for falar em odontologia, dentista, as pessoas associam logo ao motorzinho, né? Aqueles consultórios que eram em cima de padarias, em cima de açougues, e a Sorridentes ela fez uma estrutura totalmente diferenciada na época e que virou hoje o modelo que a gente praticamente acha comum. Mas quem iniciou esse processo foi a Sorridentes, ali no começo de 2006. Foi a primeira franquia de odontologia do Brasil? Não foi a primeira, mas foi a primeira a ser mais reconhecida, foi a primeira que expandiu rapidamente o modelo, né? Foi a primeira que caiu na graça da população. Tanto é que é a marca mais premiada do Brasil, né? Eu falo, é a mais premiada nacionalmente e internacionalmente, que a Sorridentes ela foi a primeira marca do franchising a ser case de estudos em Harvard. Que legal, muito bacana. Então, a partir do modelo da Sorridentes, que deu muito certo, surgiram outras marcas na mesma vertical relacionada à saúde e bem-estar. Uhum. Então, hoje a gente tem ouvido muito a questão da cultura wellness, né? Então, é a saúde e bem-estar. E foi essa tese de expansão que nós usamos para formatar o Grupo Salos como uma holding, um ecossistema de saúde e bem-estar. Então, hoje nós temos a Sorridentes, que é a nossa primogênita, é a nossa maior marca. Nós adquirimos a Geolaser em 2018. Quem fundou a Geolaser foi a Giovanna Antonelli. E haviam ali apenas, era uma marca que já tinha 5 anos, e haviam ali apenas 11 clínicas pelo Brasil, né? A gente nessa época estava sendo muito procurado por outras marcas, né, para fazer esse movimento de holding, e o pessoal oferecia para nós lavanderia como serviço, né? Eu olhava, puxa vida, foge, né? Eu sou serviço, mas não estou vendo uma certa semelhança, né? Então a gente descartou uma rede de lavanderia, depois veio uma rede de comida saudável, né? Ah, vocês são saúde, comida saudável é saúde, também não tem as mesmas características. Que aí é muito focado em produto também, estoque, exatamente, alimentação. Operador logístico, aquela coisa que a gente não domina. Complexo. E nessa época nós contratamos a Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. Legal. E aí, nas gravações, ela comentou que ela também fazia parte de uma marca que ela tinha fundado e que ela não aguentava mais os franqueados, né? Eu falei, bem-vindo ao franchise, né? A relação com os franqueados é uma relação muito importante de pessoalidade. Sim. E o artista ele não quer saber muito dessa pessoalidade. Sim. E aí nós entramos em contato com um franqueado, né, de Uberlândia, inclusive, né, da República de Minas. E ele chegou e falou, Kleber, Carla, eu coloco R$100 mil no bolso todos os meses. E foi aí que veio o insight da gente comprar a Gil, porque a Giovanna já tinha, né, relatado algumas dores, a gente entendeu o formato societário daquela unidade e a gente também entendeu o modelo
que era muito semelhante ao que a gente tinha. Então, na Sorridentes a gente tratava de dente, na Gil tinha lá um modelo, né, para tratar de pelo, mas era o cliente que buscava a estrutura, tinha um formato de clínica, sim, e aí teve toda a sinergia. Então, adquirimos a Gil em 2018 e eu falo que o que a gente fez com a Sorridentes em 20 anos, nós fizemos com a Gil em 2 anos, né? Mudamos de nome, reformatamos o modelo, aceitamos todos os detalhes que estava precisando e a gente expandiu. Hoje são mais de 200 clínicas aí pelo Brasil. 2018 a gente fundou uma rede de oftalmologia, 2020 nós adquirimos também uma rede de vacinas. Então nós trabalhamos com 4 marcas na Vertical Franchising, além de operadora de planos odontológicos, uma empresa de benefício, uma fábrica de alinhadores, uma empresa de tecnologia para atender a nossa demanda da nossa rede. Então, hoje, o ecossistema do Grupo Salos é formado aí por 11 marcas. Legal. E uma pergunta, curiosidade, tem uma 5ª opção aí que pode vir no franchise? Tem algo que você sente que complementaria ainda mais o ecossistema de vocês? Sempre tem, né? Acho que a gente que empreende, a gente nunca pode deixar de não olhar a expansão, o crescimento. A gente tem uma área de expansão que ela não só vende as nossas marcas, mas ela também acaba vendo aí outras oportunidades. Legal, muito bacana. E assim, agora falando um pouquinho do cliente, né, das marcas, todas atingem o mesmo público, né, um cliente nível perfil A, B, C, a classe dele, e se não for, como que vocês fazem para diferenciar, entregar um bom atendimento na ponta? Nós nascemos com a Sorridentes, né? Então a Sorridentes ela nasceu na periferia de São Paulo, né, num lugar bastante humilde chamado Vila Cisper. E qual era o cenário daquela época do cliente? Qual era a opção? Ou ele ia para cima de uma padaria, ou ele ia para cima de um hospital, de um açougue, ou ele iria no posto de saúde. Uhum. Então era uma região bastante carente, que a opção do tratamento melhor era praticamente o posto de saúde. E aí nós nascemos então na classe C. Sim. No grande mercado brasileiro, que é a classe C. E o que nós oferecemos para o nosso cliente foi acesso, conforto, conveniência e qualidade. Esses 4 pilares viraram o nosso propósito e a gente replica isso até hoje em todas as nossas marcas. Legal. Você pergunta se todas as marcas atendem o mesmo público. Não. A Sorridentes ela nasceu na classe C, mas hoje, por exemplo, pela expansão, nós temos 37% dos nossos clientes do público A. Por que isso? Eu gosto, como dentista, né? Eu sou dentista de formação, então eu vou colocar aqui meu chapéu de dentista. Então, eu saio um pouco dessas teorias de marketing, porque eu, como dentista, eu falo que boca e dente todo mundo tem. Quem tem precisa cuidar, quem não tem precisa colocar. Então, na periferia, existe uma característica de necessidade do paciente, e nos bairros mais nobres, porque hoje com mais de 310 unidades pelo Brasil, eu tenho clínicas na Oscar Freire, por exemplo, que a necessidade daquele público é outro, e automaticamente são experiências diferentes que esses clientes acabam tendo, mas a grande transformação que o cliente teve em relação à Clínica Sorridentes foi alicerçada nesses pilares do acesso, onde você pode pagar o seu tratamento, né? As clínicas no passado não tinham um conforto. Por que a classe C não pode ter um conforto? Sim. Então as clínicas são climatizadas, são cleans, né? São limpas, com cheirinho, aquelas coisas todas. Acho que era outro mito que existia no mercado, né? Que a classe C não gosta de conforto. Claro que gosta, ela quer também. Todo mundo, a experiência de consumo. A partir do momento que você experimentou uma coisa boa, você vai querer continuar. Você já aumentou naturalmente a sua régua. Sim. Outra coisa importante que a gente fez para o cliente na época foi o pilar da conveniência. Porque o que era comum, Bruno? Você tem um problema dente torto, né? Sendo bem simples aqui. Dente torto você precisa de um ortodontista. Então para encontrar um ortodontista, você tinha que ir lá na Avenida São Miguel, por exemplo. Mas aquele dentista só faz aparelho. Então, você está com a gengiva inflamada, você precisa fazer um tratamento com o periodontista. Aí você já não tem ali naquele lugar, você tem que ir no Tatuapé.
Então a gente trouxe o pilar da conveniência. Tem tudo no mesmo local, então. E isso fez com que a clínica virasse a clínica da família. Então eu tenho de A a Z num único endereço. Que legal. E tudo isso sem abrir mão da qualidade, que é a questão do franchising propriamente dito, onde com o volume de clínicas eu consigo ter um volume maior de negociação com os fornecedores. Então, sabe um outro segmento, Kleber, que eu sinto falta disso também? É ortopedia. Assim, antigamente, né, quando eu era bem pequeno, ortopedista cuidava de tudo. Atualmente é um ortopedista para ombro, um para braço, um para mão, um para pé, um para tornozelo, para joelho. E você fica passando de médico em médico e não resolve o seu problema. A tendência, a saúde tem, infelizmente, esses movimentos, né? Que o especialista é saber mais de cada vez menos, né? Então a ortopedia é um bom exemplo porque tem especialista de mão. Exatamente. Que é diferente de joelho, de né? dedo, se não me engano, tem de dedo agora. Aí, ó, mais um segmento pra você poder investir aí e trazer as comodidades. A gente tem oftalmologia, para você ver, é médico. Só que aí, dentro da oftalmologia, existem subespecialidades absurdas. E realmente, o cliente quer comodidade. Você deslocar é muito difícil, né? Tem muita gente, por exemplo, né, pegando principalmente um CLT. Ele tem que pedir 1000 autorizações à empresa, às vezes, para pegar uma hora de consulta, pega trânsito, vai de ônibus, chega lá e tem que ir em outro médico. Então, exatamente. Isso é ruim para o consumidor, concordo. E quanto às outras marcas, a Amo Vacinas é mais elitizado, certo? Exatamente. Então, assim, a Gil, ela tá ali num público B+, né? B, B-, B+, ali BA. A Olhar Certo, ela parece muito com a Sorridentes, então ela está na classe C, mas eu tenho também, como eu tenho algumas clínicas espalhadas, não tenho uma quantidade grande de clínicas, é uma operação ali hoje de 20 clínicas, e nós temos um hospital também. Então, diferente do dentista, onde o cliente prefere ir ali mais próximo de casa ou mais próximo do trabalho para fazer o tratamento, na medicina o cliente se desloca por grandes quilômetros, entendeu? Então, o público é mais parecido com a Sorridentes. E a Amo Vacinas já é um público mais elitizado, porque vacina tem no serviço público. Sim. Não é todas as vacinas que o serviço público contempla no seu portfólio, então pessoas mais conscientes acabam buscando mais os produtos da Amo Vacina. E eu acho muito legal que vocês criaram, né? Na Amo Vacina eu falo, mas em todos os outros com certeza, questão dos pacotes, né? Então, eu tenho 2 filhas pequenas e aí já vendem pacote, até 18 meses, até 24 meses, para você pegar e já ter o pacote completo com todas as vacinas. Então é bom porque você retém o cliente, né? E tratando bem a primeira vez, você consegue trazer um LTV muito maior, né? Para a rede. Exatamente. E isso foi o efeito até, Bruno, da pandemia, né? Porque como você tem criança, é exatamente isso. Quem tem criança vive com a carteira de vacinação em cima vive no campo de visão. O que a pandemia fez? Fez com que os médicos também começassem a atualizar as carteiras de vacinação dos adultos. Então, abriu uma oportunidade e hoje, com essa cultura wellness, as pessoas estão muito mais antenadas, elas estão muito mais focadas no autocuidado. Então, por exemplo, herpes zoster é uma doença extremamente perigosa, tem uma dor absurda, mas tem vacina. Então, quando que você tem que tomar essa vacina? Quando você já teve catapora quando jovem e quando você está ali na casa dos 45, 55 anos, entendeu? Que é uma idade que as pessoas não se preocupavam ou muitos nem sabem que deveriam tomar mais vacinas, entendeu? Então, assim, essa é a missão da Amo Vacinas, é também levar uma conscientização para o público adulto. Legal. E aí, muito importante, a gente estava até comentando um pouquinho antes, falando de SULTs, de cliente oculto, de sistema, o tanto que é importante você ter um sistema bom para você ir alertando, né, esses períodos de recompra do cliente, né? Então, com certeza, vocês já pegam a idade do cliente, já vê qual que é a vacina da época e já aciona ele para poder prestar esse serviço, quase como uma consultoria também, né? Exatamente. Vacina, ela tem uma característica muito, muito, muito peculiar, porque
existem vacinas que têm 2, 3 doses e que a primeira dose, a segunda dose, ela tem que ser ali tantos dias após a primeira. Senão então, você perde, isso né? é uma característica da vacinas. Mas falando em tecnologia, é por isso que a gente tem uma empresa de tecnologia dentro do nosso ecossistema, porque a gente acabou verticalizando muito das ferramentas que a gente tem, entendeu? Então, nós temos empresa que trata da Sorridentes, da Gils, lógico, é uma mesma base, né, tecnológica, mas a gente acabou tendo que apropriar dessa tecnologia, porque como eu não sou produto, o meu know-how, o meu suporte, ele está muito alicerçado na tecnologia. Na relação que nós temos com os nossos franqueados, a gente está vendo mesmo para migrar para SUDS, que o pessoal tem falado aí muito bem no mercado. Não, com certeza, é uma ótima opção, viu? Eu super defendo o pessoal lá de Minas também. Aí já é bairrismo, hein? Não, mas o pessoal de Minas é bom de serviço. Brasil inteiro, né? Brasileiro é ótimo de serviço, mas lá em Minas tem umas empresas top. Me conta algum caso assim engraçado, né? Eu sempre gosto de perguntar para o convidado, ou para positivo, né? Alguma história que marcou, né? De algum paciente. Eu até assisti já uma palestra da Carla na Convenção da Constância, foi muito inspiradora, foi muito legal. E também algum caso, né? Engraçado, ou algo de negativo que aconteceu, ou que vocês aprenderam com algum feedback de cliente. Sei que devem ter tido, né? Milhões de casos, mas tem algum que te marcou, ou positivo ou negativamente? Negativo a gente tenta esquecer rápido, né? Mas acho que o positivo, ele está muito relacionado na questão da saúde, né? Nós tivemos um caso numa unidade nossa que o cliente foi lá, já tinha passado por vários outros consultórios e aí ele foi na nossa unidade lá da Oscar Freire e a dentista diagnosticou ali, né, uma lesão e ela não prevaricou das funções dela. Ela se aprofundou e era um câncer, né, no início ali, que o paciente ele conseguiu ali tratar e tal. Então, assim, né, então ele foi uma história feliz, né? Porque Sim. A pessoa pôde ter a certeza do diagnóstico, pôde ser direcionada para o tratamento, e eu acho que essa é a grande missão do profissional de saúde. Que legal, muito bacana. A dentista salvar a vida da pessoa, Exatamente. Né? Muito bacana. Vou aproveitar e fazer rapidinho, Kleber, tem um quadro que a gente faz aqui com algumas perguntas rápidas, tá? Responder tudo em 1 minuto no máximo aí, todas as perguntas. Vamos lá. Vamos tentar? Vamos lá. Qual o segmento hoje que você é mais mal atendido? Telefone. Qual o segmento que você é mais bem atendido? Não vale nenhum, que é do seu grupo. Eu sou fã da Apple, né, de algumas marcas aí de lifestyle aí. Legal. Qual frase que você gosta muito, Kleber? É melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Gostei. Livro que você indica? Hábitos Atômicos, James Clear. É um livro que eu li que é transformador. E ídolo e mentor que você tem? Ídolo e mentor, Jesus Cristo. E para você, qual vai ser a próxima inovação tecnológica no Brasil? A próxima inovação é a gente levantar a bandeira da cultura da inteligência artificial. Eu acho que isso é o papel que os empresários têm que fazer dentro dos seus negócios. A gente está vivendo um hype. E esses hypes, ele tem um efeito colateral, porque causa um desejo absurdo para os usuários, mas eles acabam não trabalhando base, não trabalhando, né, fundamentos ali para que a coisa funcione, entendeu? Então pode virar uma frustração. Eu fui na NRF agora em janeiro e eu vi a palestra da vice-presidente do Starbucks contando os vários problemas de dados que eles têm, de não poder falar com, né, do cartão que eles têm de rewards, né, que não conecta todas as operações que eles têm. E ela falou muito que, ela bateu muito na tecla que até hoje nós não temos um grande case de fato funcionando no varejo. E eu acredito que no Brasil não seja diferente. Se Starbucks não conseguiu até hoje, né, entendeu? gente? Então, assim, a mensagem que ela deu e que eu comprei foi justamente que os líderes hoje precisam levantar a bandeira da cultura.
da inteligência artificial. Para não acontecer o que aconteceu na minha geração, né, que eu vi o Google nascer ali nos anos 90 e muita gente falou que aquilo era uma modinha. E eu falo que até hoje tem gente que não sabe achar coisa no Google. Então, é um divisor de água e vai ter muito profissional que vai ficar para trás. Com certeza. E acho que assim, né, tava até comentando com algumas pessoas, a gente teve algumas coisas que foram modinha, tipo o metaverso. Né, metaverso foi uma modinha. Aí muita gente agora acha que a inteligência artificial vai ser igual ao metaverso. E não é. Não né? é algo não completamente diferente. Então, é bacana mesmo estar preparado. E de parte, assim, né, até prática para o empresário, tem muito empresário que assiste a gente. Tem algo que, assim, você já está aplicando? Como que você faz hoje para engajar seu time aí em busca dessas inovações dentro de IA? A gente, como é um negócio de serviço, a gente entrega todos os anos, né? Eu bato sempre na questão do serviço porque a gente trabalha produtos intangíveis, né? Propriedade intelectual mesmo, né? Eu não vendo esse chá maravilhoso aqui, né? Então, se eu sou o franqueador dessa marca, tenho de Guaraná, enfim, sabores e aí vai. O meu negócio ele é serviço, então eu preciso tangibilizar alguma coisa, né? Então, todos os anos eu entregava um planner, um book, onde nós falamos para os nossos franqueados assim, ó, esse book é o book que vai te trazer os resultados extraordinários do seu negócio, basta você aplicar. Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente transformou esse book num assistente. Então, hoje, a rede, o franqueado, né, tem um assistente IA que ele pergunta tudo, ó, preciso performar, preciso captar mais clientes agora. O que você me recomenda? Que legal. Entendeu? Então, isso daí a gente já está tracionando. Eu fiz algo parecido na empresa também, comecei até pelo RH. O pessoal perguntava todos os dias sobre benefícios, sobre folga, sobre tudo. Aí a gente pegou o book do RH, jogou numa IA, e agora sim, 90% das perguntas que antes eram feitas, que tinha que ter aquela interação humana e responder, agora já é tudo pelo agente. Então, é isso aí. Muda muito, né? Muda. E tem gente que está resistindo ainda, eu acho isso impressionante. Mas vamos conseguir mudar, se Deus quiser. Comenta um pouco também, Kleber, a gente falou aqui nos bastidores, né, sobre o tanto que é benéfico, né, o modelo de franchising, que eu acho que é super positivo para quem quer começar um negócio, que já tem muita coisa ali na mão, né, e claro que existem falhas, mas a chance de sucesso é infinitamente maior, porque você já tem, inclusive, esse cuidado com o cliente, com vários procedimentos, né? Se dá bem, você não precisa denegrir a outra coisa. São ferramentas. Então, por exemplo, no Brasil, a indústria automobilística, para ela crescer lá atrás, nos anos 50, o governo deixou de investir em ferrovia, em transporte náutico, aéreo, e hoje o resultado logístico a gente sabe muito bem como é que é. Acho que foi um dos maiores erros da história, né? O Brasil não tem investido em ferrovia. Né? Exatamente. Então, hoje a gente está, né, sobre rodas, bem atrasado, e aí vai. A mesma coisa eu levo isso para o mundo dos negócios. A população precisa entender que são ferramentas, alavancas. Você pode prestar um concurso público, você pode empreender sozinho, você pode intraempreender, trabalhar numa empresa, você pode comprar uma franquia. Então, tudo nessa lista, nessas alavancas, tem prós e contra. Né? Não tem uma bala de prata. Então, eu acredito que uma franquia, dentre o arsenal de possibilidades de você empreender e poder construir riqueza, sucesso para você, para o país, para a sua família, é um modelo testado, é um modelo já consagrado. Não adianta as pessoas quererem criticar. Né? Existem no mundo inteiro grandes marcas e o Brasil é um dos grandes no mundo nesse modelo de negócio, que é o franchise. E aí, as pessoas que se identificarem com um modelo como esse, têm que entender que existe uma parceria, existe modelos que precisam ser respeitados, porque é um modelo que foi construído ao longo do tempo, então essa marca, quando séria, ela não é perfeita, mas ela está em eterna evolução. Então a franquia ela é uma excelente opção para quem quer empreender com menos risco. Eu falo que a franquia faz com que você tenha resultados em 2, em 3 anos, coisa que você, com o seu negócio, você teria
depois de 10 anos, entendeu? Então você encurta tempo. Então eu acredito muito, eu gosto muito do sistema de franquia e basta você se identificar com o modelo, escolher como tudo e analisar prós e contra. E principalmente, se seu coração está dizendo que vai fazer com que você coloque a barriguinha no balcão todos os dias e opere aquele negócio como se você estivesse operando a aula de ensinar o seu filho a andar de bicicleta. Entendeu? Muito legal. Muita gente vai no nosso stand, né, nas feiras da BF e fala assim, qual franquia que você me indica, Bruno? Você que é isento, que você não tem uma franqueadora, qual que você me indica? Eu falo, de que você gosta? Primeiro vai no segmento que você gosta. Você gosta de moda, você gosta de saúde, você gosta de quê? Você é um dentista, você é um personal trainer? Então vai no segmento que você gosta, que eu acho que é o princípio, né? De você fazer algo que vai fazer seu coração pulsar. Faz todo sentido. E além disso, eu acho que você deu um exemplo muito legal aqui, com o próprio exemplo da Sorridentes, que você falou, né? Que demorou 20 anos, né? Para abrir ali mais de 200 lojas, enquanto que a Geolay vocês fizeram em 2 anos, 3 anos. Exatamente. Então você aprendeu como que faz e depois é muito mais fácil você replicar no novo modelo. E exatamente por isso que dá muito mais certo, né? As novas unidades quando você está dentro do franchise. Exatamente, né? Você vai ganhando confiança. Eu acho que esse é o mesmo movimento quando a pessoa quer ser multifranqueado, né? Sim. Então ele aprendeu numa operação, bateu cabeça, foi ajustando e tal, foi montando o time. E depois que você monta a primeira, aprende com a segunda, a tendência é você expandir. E eu acho que aí você tem segurança, você já sabe onde que o bicho pega, quando precisa ajustar. E aí foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Legal. E uma outra frase, não sei se você acha que é mito ou verdade, o consumidor está ficando mais chato, mais exigente? Eu acho que não é exigente, não é mais chato, mas é o direito que ele tem no meio de tantas opções que estão surgindo. Então, o cliente, antigamente, ele tinha um canal de comunicação, que era a televisão. Então, ele viu uma propaganda, ele ia. Hoje, o cliente não é mais nem omnichannel, né? Eu fui num evento esses dias que na China já não se fala mais esse termo omnichannel. Ele vai, tipo, o cliente vai pensar, eu quero tomar alguma coisa, ele não sabe de onde veio, mas vai chegar para ele. Então, aquela questão de fricção, aquela questão de experiência, tudo isso meio que vai ser natural, entendeu? Então, o cliente, ele está exercendo o poder que ele tem como uma pessoa que quer ter o produto e que vai pagar pelo produto e pelo serviço. Então, o desafio nosso como empresa é justamente isso, como ser a melhor opção do cliente, não só no bolso, mas principalmente no coração desse cliente. Legal. E alguma dica? Um empresário que falar, nossa, quero realmente ter o melhor atendimento do mundo, o que eu preciso fazer? A gente, no nosso caso, a gente tem 5 coisas, né? Como nós somos saúde e o mundo está cada vez mais rápido, nós temos um problema muito grande. A gente não tem paciência para ouvir as pessoas. Uhum. Então, a gente trabalha muito, a gente dá muita mentoria para os nossos times técnicos, porque aquela coisa, a gente teve uma vez que a gente contratou uma empresa de cliente oculto e a gente percebeu que o cliente sentado na recepção, chegou, sentou na recepção, entrou para falar com o dentista em 7 minutos. Eu fiquei assim, maravilhado, né? Que dentista maravilhoso para atender em 7 minutos. Só que não vendeu, entendeu? Então, é impossível você proporcionar uma boa experiência em 7 minutos. Então, a gente trabalha muito a questão do ouvir. As pessoas, às vezes, vão no dentista, mas antes dela buscar o dentista, ela primeiro precisa de uma terapia. Então, a gente tem 5 frentes. Legal. A gente precisa ouvir esse paciente. Eu preciso entender a dor desse cliente. Entendendo a dor desse cliente, eu vou mostrar para ele o que ele tem. Eu vou explicar para ele as melhores soluções e, por último, deixar claro os riscos de não tratar. Então, a gente tem isso como um método de atendimento do nosso cliente, porque a gente entende que precisa gastar tempo, precisa ouvir, precisa conversar, para que haja um rapport ali entre o profissional e automaticamente haja
excelente experiência. Muito legal. Precisa ter uma metodologia, né? Sem Precisa. a metodologia, você não consegue replicar, né? Exato. Que era o que a gente estava falando. E sobre mão de obra, né? Que acaba que você tem inúmeros funcionários ali, né? Que lidam com o cliente. Então, essa dificuldade também, muita gente reclama, falta mão de obra, a pessoa fica pouco tempo na empresa, é difícil qualificar. Como que vocês lidam com isso para manter o padrão e sem ter, né? Inclusive, segmento de saúde, você deve sofrer milhões de vigilâncias, né? Exato. Todo dia deve ter alguém ali batendo na porta querendo encontrar pelo em ovo também, né? A gente já está usando inteligência artificial para isso também, então assim, a gente colocou todas as legislações, tudo isso numa inteligência, num assistente, para que as regras, né, porque são muitas regulamentações, estejam em dia. Mas assim, a gente tem uma característica muito peculiar, né? Tradicionalmente, quando a gente fala de uma relação franqueador e franqueado, o franqueadora passa o know-how para o franqueado e o franqueado replica isso para o seu time. A gente passa disso. Você está hoje aqui no Espaço Salos, né? É uma estrutura aqui de quase 1.000 metros, que nós temos um auditório aqui para mais de 300 pessoas. Por que a gente tem esse auditório? Justamente porque a gente entendeu que o maior desafio hoje do empresário é de desenvolver pessoas, né? O único papel que o líder tem hoje é desenvolver pessoas. Então, a gente ajuda muito os nossos franqueados no desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente mapeia, né? A gente vê a performance, a gente conversa desde o time de vendas até o profissional técnico mais qualificado. Então, lógico, a gente tem aqui matriz de qualificação, que a gente, é um assunto para falar com o médico, então eu vou lá, trago o laboratório, trago a indústria, trago a escola para falar de assuntos técnicos. Eu preciso performar vendas e tal, então a gente está o tempo inteiro, né, ajustando essa matriz de conhecimento. E é lógico, a gente precisa de mecanismos para aferir o resultado disso, que vem desde os básicos, né, tradicionais de taxa de captação, conversão, ticket médio e lead time, e também os mais intangíveis, que a gente acaba medindo isso por um programa de excelência que a gente tem. Legal, muito bacana. Todo mundo fala, né? Franchising tem que ser escola, né? Então, essa parte do ensinamento, de você realmente transmitir a mensagem certa, que é o que a gente vê muito, né? Às vezes, diretoria fala com gestores, olha, vocês têm que transmitir essa mensagem para todo mundo na ponta. E aí tem uma quebra ali da comunicação, né? Ou não é transmitido da mesma forma, ou às vezes nem fala. A forma, né? A forma que você fala, a forma que a pessoa entende, vai tendo as suas distorções. Muda completamente. Eu até mostrei uma charge esses dias pro pessoal lá da empresa, que alguém fala tipo assim, fala com o Zé sobre ele ser transferido. Aí alguém fala, chega lá a mensagem no final assim, o Zé vai ser demitido hoje, já tá na sala da diretoria. E é exatamente, né, esse ruído que acontece na comunicação. Fiquei muito tempo no Exército, né, e uma das instruções que tem é uma instrução do mensageiro, né. Então, no passado não tinha rádio, aquela coisa, Primeira, Segunda Guerra. Então você pega um soldado e você dá uma mensagem numa determinada área do acampamento. E ele tem que levar para o comandante que está numa outra área. Mas até ele chegar aqui, já aconteceu tanta coisa. Esse menino já foi pro barro, tomou umas surras ali e tal, aquela coisa de ralo mesmo. A mensagem nunca chega igual. Nunca chega. Então, assim, a comunicação sempre é um desafio. Com certeza. E você falou do Exército, vamos lá mais uma pergunta. O que é mais difícil? Ser do Exército, ser dentista ou ser empresário hoje no Brasil? Sem dúvida nenhuma, ser empresário. Por que é mais difícil? Porque empreender no Brasil não é para amadores, né? É muitas variáveis. E que se você não tiver inteligência emocional e muita vontade de querer vencer, você não consegue, entendeu? Então, empreender no Brasil é para pessoas que precisam mesmo, que buscam, não é que precisam, que buscam mudar de vida. E entendem que não vai ser governo, não vai ser pandemia, guerra é ele, depende dele. Então, assim, no Exército você olha, tem a Marinha que pode estar chegando, a Força Aérea, o empreendedor, muitas vezes ele está solitário. Então, assim, exercício da autorresponsabilidade. Se você quer
dar o melhor para sua família, exercita a autorresponsabilidade que vai dar certo. Que legal. E um convidado meu falou também uma vez, eu replico agora. Ele falou assim, se você for esperar o momento ideal para empreender, você nunca vai empreender. Porque eu nunca vi o Brasil passar um ano sem falar que tem alguma crise, alguma guerra, algum problema acontecendo. Então, se você for esperar a hora certa, você nunca vai fazer. E a crise pior sempre é a próxima, né? Sempre. Porque a gente acaba, às vezes, tendo até saudades de crises passadas. 2020, acho que o Brasil estava bombando, né? Não tinha nada para parar o Brasil, veio a pandemia. Né? Então... E para nós, a pandemia foi algo maravilhoso. Provavelmente aumentou muito o faturamento. Sim, porque como nós somos serviços essenciais... Não parou. Né, nós não paramos e muitos dentistas acabaram ficando com medo, fecharam suas clínicas e deixaram muitos clientes na mão. Nós não. Nós seguimos o nosso compromisso. Sim, está entregando saúde para as pessoas. Imagina, estava numa pandemia, as pessoas com dor de dente indo para pronto-socorro. Como é que estavam os hospitais? Também estavam se adequando, tentando entender. Sim. Então a gente conseguiu crescer muito e foi assim, comercialmente falando, muito bom, né? E até estética também, eu lembro um caso, Kleber, o primeiro cliente, a gente ficou 3 meses zerados de faturamento, Seu Cliente Oculto na época, era início da empresa também, mas o primeiro cliente que nos contratou foi um cliente de saúde estética. Foi. E ele chegou e falou assim, olha, aprendi na faculdade, sempre depois de uma crise grande, as pessoas elas querem melhorar a sua autoestima. Então eu já quero fazer um cliente oculto para deixar minha equipe preparada, porque eu sei que vai voltar com tudo o mercado de estética. E aí foi o primeiro a nos recontratar. Então foi muito bacana e acredito que na Gio teve esse efeito também, depois de muita gente buscando, né? Sim, a gente teve um fenômeno bastante interessante que, num determinado momento, nas pessoas dentro de casa começaram também a se cuidar, a comprar, porque não ia ficar ali naquele relaxo que ela estava dentro de casa o tempo inteiro, né? Então as mulheres ali ficaram preocupadas. Nossa, como é que eu tô? Na hora que eu sair daqui eu preciso me tratar. E depois veio, sim, uma onda muito boa. Legal. E você falou muito mulheres aí na Geolaser, mas hoje, né, o público ainda é quase que majoritariamente feminino ou já tem homens também entrando dentro do segmento, se tornando clientes? E como que vocês lidam, né, com esses homens? O público, as mulheres são muito, né, fantásticas e a gente tem percebido esse empoderamento feminino. Então, nós somos uma empresa feminina, né? A presidente da empresa, a Carla, minha esposa, é mulher. Na saúde, os profissionais, mais de 70% hoje, né, é mulher. Então, a gente é uma empresa feminina, mas tem um fato importante. Mesmo sendo uma empresa feminina, é a mulher que manda o homem o homem ir. Então é a mulher que é a persona, é ela quem sabe que precisa mandar o filho, né, cuidar do dente, cuidar da saúde, ela quem manda o marido se cuidar, e aí acaba sendo aquela mulher consciente no seguinte momento: puxa, já cuidei de todo mundo, agora eu vou na Gil me cuidar. Legal. Entendeu? Então é mais ou menos esse cenário. Na Gil tem sim um movimento de homens, né? Porque esse movimento Cristiano Ronaldo, das pessoas não quererem mais pelo, então tem sim uma crescente bastante grande aí. A minha esposa chegou pra mim, Kleber, e falou assim: amor, já sei que eu vou te dar de presente Dia dos Pais, vou dar uma depilação pra você não ter mais barba. Eu falei, mas esse presente é pra mim não, você que gosta que eu fique sem barba. Eu que vou lá sentir dor e tudo. Aí acabou que eu não aceitei, não. Curte, então... Acabou que eu não aceitei o presente ainda não. Preferi outros. Mas muito bacana. Um último recado, Kleber, quer deixar para o público, né? Uma visão futura, algo que você quer falar aí para todo mundo que está nos escutando? Eu acho que a mensagem está relacionada ao wellness, né? A saúde e bem-estar. A gente, como um negócio de saúde, como profissional de saúde, nossa missão sempre foi muito conscientizar a população a se cuidar. Né? E a medicina no passado ela era curativa, né? Então no caso do dentista, eu vou no dentista quando eu estou com dor e aí é no dentista para tirar o dente. O mundo mudou, passou ali a ser preventivo e aí a gente acabou também tendo uma missão muito grande, alinhou ali a vontade do profissional de saúde com o cliente e hoje a gente está falando do preditivo, né? É se antecipar para a doença. Então, a melhor coisa que as pessoas podem ter de mensagem é: se cuidem,
se cuidem, entrem nessa questão do wellness, entrem nessa cultura da saúde e do bem-estar, busque estar bem, porque é isso que vai fazer você estar com a cabeça boa, com a moral elevada e cumprir todas as missões que Deus colocar no caminho. Muito legal, gostei muito da mensagem, né? Cada dia a gente aumenta a expectativa de vida e todo mundo tem que viver bem. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Agradecer, a gente acabou falando de todos aqui, né? LED 10, VitaFresh, Seu Cliente Oculto e Sultz. Agradecer a todos os patrocinadores. Gostou? Muito bom. Vou mandar trazer mais para você então. Eu sei que você gosta de um chazinho, esse aí é bom. Sem açúcar, né? Larguei o açúcar, então, que eu já estou na cultura wellness. Muito bom. Isso aí. Energia pro dia a dia, né? Que tem muita coisa de gente fazer e muito trabalho aí pela frente. Agradeço a todo mundo que nos assistiu. Curtam aqui o canal. Vamos sempre trazer grandes convidados, assim como foi hoje aqui com o Kleber. Muito obrigado e nos vemos em uma próxima.